Paz esteja convosco, bem. Mais um vídeo aqui no nosso canal Devocional. Falamos da palavra de Deus. Amém. Mais um herói aqui. Essa minissérie que nós estamos fazendo é minissérie sobre os heróis chamados por Deus. E hoje nós vamos estar falando do segundo herói, chamado Moisés, né? E qual foi o chamado dele? Tá bom? Se possa curtir, compartilhar aí, se inscrever no canal. Não fosse para que o reino de Deus seja propagado nesse nosso tempo. Amém? Após a vinheta, nós vamos estar falando sobre esse herói. Bom, pois bem, eu havia falado, mais um herói, um segundo herói chamado Moisés. E essa história estava no livro de Êxodo, capítulo 3, o versículo 1. Diz assim, o título, Moisés e a sarça ardente. E apacentava Moisés o rebanho, e o Jetro, seu sogro, sacerdote, em Mídia. Então levou o rebanho atrás do deserto, e chegou ao monte de Deus, em Horebe, e apareceu-lhe ali o anjo do Senhor, em uma chama de fogo, no meio de uma sarça. Olhou e notou que a sarça ardia no fogo, mas a sarça não se consumia. Moisés disse, agora ia lá, e verei esta grande visão, porque a sarça não se queima. E vendo o Senhor que se virava para ver, brandou Deus a ele do meio da sarça e disse, Moisés, Moisés. Respondendo ele, eis-me aqui. Disse, não te chegues para cá. Tirou o sapato dos teus pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa. Disse mais, eu sou o Deus teu pai, o Deus de Abraão, Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Moisés encobriu o seu rosto, porque temeu olhar para Deus. E disse, Senhor, tenho visto atentamente a aflição do meu povo, que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor, causa dos seus exatores, porque conhecia suas dores. Portanto, desci para livrá-lo da mão dos egípcios, para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e larga, a uma terra que mana leite e mel, terra do Cananeu, do Eteu, do Moeu, do Perizeu, do Eveu e do Jebuseu. E agora eis que o clamor dos filhos de Israel chegou até mim. Também tenho visto a opressão, o que os egípcios os oprimem. Vem agora, pois eu te enviarei o faraó para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Pois bem, essa história está em capítulo 3, de Êxodo até o versículo 10. E aqui, para nós podermos entender o contexto, Moisés ele está apacentando ali as ovelhas do seu sogro, Jetro, e ele vê de longe essa sarça ali. Então, para nós possamos entender, primeiramente, Moisés ele estava ali, apacentando, como se fosse um pastor. Mas a história de Moisés ela se inicia quando ele foi criado no Egito, e quando já grande, após a tão oficial, teve que fugir do Egito, e aí se encontrou no deserto, e aí foi apacentar as ovelhas do seu sogro, né? Que ele teve ali um encontro com a filha de Jetro.
mídia. E casou-se com ela e ficou ali. Só que já tinha uma promessa, né? A vida não só de Moisés, mas sobre o povo de Israel. Porque o primeiro herói que nós vimos, ele chamava Abraão, depois era Abraão, pai de muitas nações. E esse mesmo Abraão, ele foi de uma promessa. Por ele que seria pai de muitas nações. E como que ele poderia ser pai de muitas nações com o povo de Israel no Egito? Mas a promessa falava que esse povo ia ficar 400 anos ali de escravo no Egito. Mas que Deus ia livrá-los. E aí é onde Deus entra e chama Moisés através de uma sarça ardente para que ele fosse o libertador daquele povo. E essa é a chamada de Moisés. Uma promessa que Deus fez a Abraão. E depois de 400 anos, Deus chama Moisés para cumprir-se essa promessa, esse propósito. E Moisés foi. Ele não foi na força dele, foi na força do nosso Senhor poderoso, porque Deus lhe se apresenta. Sou Deus do seu pai. Ele que te deu vida lá no Egito. Sou Deus de Abraão. Eu fiz a promessa. Isaac. E dentro da promessa de Jacó, ao qual também fiz promessas, então você vai a continuidade e vai tirar meu povo. E você vai levar eles até uma terra ao qual eu prometi que os levaria. Então esse é o contexto que você possa meditar. Possa estudar a palavra de Deus para compreender como que Deus trabalha e como Ele chama as pessoas com um propósito, tá bom? Deus abençoe, compartilhe aí. Deixe seu gostei. Se inscreva no canal. Monte Jesus, que possa abençoar sua família e sua casa. Amém? A paz, shalom, todos.